quero te pedir que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do seu versículo de número 11. Márcia, por favor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus é Pai. Ah, Senhor, fala conosco. Fala aos nossos corações, Deus. Fala com cada um de nós. Nós precisamos de fato ouvir a tua voz. É um texto, Senhor, bem conhecido, ao qual nós estamos bem familiarizados com ele. Nós precisamos de uma revelação para ele, de algo novo, Deus. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. E se você crê, que você possa dizer amém e amém. Essa parábola fala do filho pródigo. Se nós voltarmos ao versículo de número 28 desse texto, o 28 mostra o irmão mais velho. E o texto diz assim: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mostra um filho mais velho indignado.
E nós temos muito, é muito comum, em meio às nossas pregações, a gente não entender o que se passava no coração do filho mais moço. O texto diz, no seu versículo de número 12, que ele era o mais moço, caçula, e que ele chega diante do seu pai e diz: pai, eu quero metade dos haveres, eu quero metade da parte que me cabe dessa fazenda. E aí estou te dando interpretações diferentes. Eu quero metade dos bens. E a gente olha para esse filho pródigo, e quando você vai entender o significado de pródigo, esbanjador, alguém que gasta com facilidade, a gente precisa entender um pouquinho o que se passava no coração desse filho, porque talvez o que se passou no coração dele, dentro dessa parábola, é o que muitas das vezes passa no meu e no seu. A gente, quando olha para esse filho mais moço, é um filho que não é o fato dele ser mais moço, que a sua sabedoria era menor do que o seu irmão que era mais velho. Não é o fato dele ganhar esse nome de filho pródigo que tirava dele algumas qualidades internas que ele possuía. Talvez o filho mais moço é como Tomé. Tomé, no meio dos 11, ele vira e diz: olha, eu só acredito se eu tocar as mãos. E nós vamos entender que muitos dos 11, com a exclusão de Judas Iscariotes, que já havia se precipitado, tinha mesmo a dúvida, mas que não expuseram isso, não tiveram coragem de colocar realmente o que sentia. Eu estou diante agora do filho mais moço, que é tratado como pródigo, é tratado como aquele que vai agir de forma, de uma maneira inconsequente. Um filho mais moço que daqui a pouquinho vai trocar os pés pelas mãos. E quando eu falei que esse texto ele mexeu comigo, porque quando a gente vai tentar procurar um pouco mais, escavar um pouco mais, usar um pouquinho da exegese desse texto, quando a gente vai entender o significado no original do que significa filho pródigo, isso começa a dar uma variante, porque filho pródigo significa com esbanjador, gastador, como também generoso, magnânimo e abundante ao distribuir. Então agora é um filho pródigo, que o texto chama de filho pródigo, mas que o seu significado vão também dar outras características. O seu significado começa a mostrar algumas coisas que eu desconhecia. Eu volto a dizer, ele foi rotulado dessa maneira. É como se esse filho estivesse dizendo assim: estão me rotulando como pródigo. Eles olham para mim e já me desdenham. A partir do momento que começam a fazer a leitura do próprio texto, os pregadores que pregam a respeito de mim, eles já me colocam numa esfera de alguém imaturo, inconsequente, gastador,
Mas eu quero dizer a vocês que talvez esse filho pródigo tivesse levado tempo para tomar uma decisão. Eu quero começar a mostrar a vocês que é tão ruim, porque uma hora me chamam de uma coisa, outra hora me chamam de outra coisa. É muito ruim lidar com pessoas que está contigo num exato momento e daqui a pouco deixa de estar com você. É muito ruim, porque antes do filho pródigo pedir metade dos bens que lhe cabiam, ele era o filho mais moço, caçula. Ele só é rotulado por uma decisão que ele toma. É ele dizendo: eu tenho uma decisão. E muitas pessoas começam a olhar para mim e me ver de uma forma inconsequente, tomando decisões inconsequentes. O texto diz que o pai reparte os bens, dando a esse filho aquilo que o pai entendia que ele pertencia ao filho. Isso leva alguns dias. Não é simplesmente alguém que toma uma decisão agora pelo impulso de um entusiasmo. Não é alguém que toma uma decisão movido por uma emoção, não. Ele tem alguns dias. Alguns dias para refletir, alguns dias para pensar, alguns dias. Você vai ver que a partir do momento que Abraão desperta e que vai até o monte onde Deus indicaria que ele sacrificaria Isaque, seu filho, que se passam 3 dias, amados. 3 dias de uma caminhada, 3 dias de um pensamento: será que eu devo desistir? Estou falando a nível de um filho pródigo que tinha um plano. É ele dizendo: eu tive tempo para pensar, eu não agi por impulso. Para de me rotularem. Para de me olhar de uma forma diferente. Eu sou apenas um filho indignado. Eu sou apenas um filho que, no meio de tudo que meu pai tem me dado, de repente, eu sinto que eu decidi que eu deveria sair para poder viver a minha vida. É uma indignação, não propriamente um pródigo que saiu com o desejo de gastar com meretrizes. Meretrizes aconteceram porque ele estava fora da casa do pai. Mas paremos de tentar culpá-lo. Paremos de tentar acusá-los. A igreja põe mais para fora do que para dentro. Olha, agora ele se envolve. Olha o que ele faz. Olha, não. Ele tinha um plano, irmãos. Mas os planos deles não estavam alinhados com os planos do céu, ok, mas era um plano. Você tem um plano. Você tem uma ideia do que você quer, do que o teu coração arde. E a gente começa a rotular esse filho pródigo. E quanto mais rotulado ele se sente, mais longe da presença do pai ele se vê. Porque na verdade agora o que pensam de você vai te afastando cada vez mais e mais da presença do pai.
Ah, mas metade dessas características é esbanjador, sim, gastador, sim, mas só Deus conhece o meu coração. Porque a outra metade também diz que ele é generoso, que é magnânimo, ele é abundante ao distribuir. Por que as pessoas decidem a dizer o que de fato eu sou? E há uma briga teológica em cima dessa questão do filho pródigo, porque alguns teólogos vão dizer que essas 3 parábolas foi acrescentada depois de muitos anos, e que o tema, na verdade, existe uma dúvida para esse tema dessa parábola do filho pródigo. Mas é melhor achar um culpado, é melhor achar um desordeiro, é mais fácil. Nós vamos ver Jesus em Gadá, quando ele desembarca, ele se depara com um endemoniado. O texto diz que o endemoniado estava acorrentado e que arrebentava as correntes, e que os homens daquela cidade acorrentavam ele e ele arrebentava as correntes. Olha o papel da igreja mudando, irmãos. Nós não fomos chamados para acorrentar, nós fomos chamados para arrebentar os grilhões. Em Cristo, as portas de bronze têm que se despedaçar ao nome de Cristo. Esse é o papel da igreja. E aí sabe o que fazem com esse endemoniado? Isolam ele. Sabe por que muitas pessoas têm que ser isoladas quando um problema surge? Porque é melhor isolar. Deixa ele lá no canto, deixa ela lá no canto, porque eu sofro menos dentro do ambiente onde deveria de existir amor. Isola ele. Então muitas das vezes nós pais isolamos os nossos filhos, quando para o parâmetro da igreja eles não são perfeitos. Quando para a igreja eles não condiz, eles têm algum tipo de erro que a igreja não suporte. Aí o que nós fazemos? Nós isolamos. Só que o que tem de mais bonito é que Jesus, ele volta, sabe? Ele chega naquele lugar para mudar aquela situação. Quando o jovem endemoniado ele é liberto e que ele quer seguir Jesus, Jesus vira para ele: não, vai para a tua casa, restaura ele para a sua família. Sabe, irmãos, o que Deus tem pedido de nós esses dias é mais amor, menos cobrança. Porque se o próprio Cristo olhasse para cada um de nós, será que estaríamos aptos? Há alguém perfeito aqui? Há um filho pródigo dizendo: por que vocês me rotulam como pródigo? Por que vocês me pegam e me batem sem pena? Eu não agi de forma inconsequente. Eu tinha um plano, mas não deu certo, mas era um plano. Era um desejo meu. Tem uma parte do texto que diz assim: nós vamos, a partir do versículo 13, vamos fazer a leitura e menção. O versículo 13 diz assim: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele parte para uma terra distante, irmãos. Ele parte para um país desconhecido.
Porque pessoas indignadas vão a lugares desconhecidos. Deixa eu entrar em defesa do filho pródigo novamente. Deixa eu entrar em defesa do jovem indignado. Olha para o pastor. Você nunca se indignou? Nós vimos nos versículos mais à frente o irmão indignado. Vai me dizer que você nunca se indignou? Então por que quando alguém se indigna, nós julgamos da maneira que estamos julgando? Deixa eu repetir aqui, para tu entender. Pessoas indignadas vão a lugares desconhecidos. O versículo de número 14, no texto, o texto diz assim, ó: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. No meio da minha dor, tem alguém que está comigo. No meio da minha dor eu percebo que eu não estou sozinho. Parece que Deus está dando um sinal. Parece que tem algo acontecendo, porque agora alguém decidiu se agregar a mim. Só que esse agregador era um dono de uma fazenda que cuidava de porcos. Cuidar de porcos era o que se tinha de mais baixo nível. Um judeu legítimo jamais cuidaria de porcos. É um filho indignado, parece que com problema, que puxa um outro, que puxa um outro, que puxa um outro. A impressão que eu tenho é que essa pessoa, ela quer me ajudar, porém a ajuda que ela me oferece é cuidar de porcos. É como se ele dissesse: o meu plano não era esse, não fazia parte dos meus planos cuidar de porcos. E começa a haver algumas reflexões, porque agora mais à frente ele vai começar a se questionar quanto ao ambiente que ele vivia outrora. Olha o que acontece com uma pessoa indignada. Pastor, coisas absurdas, sim, mas entenda que um dia talvez você esteve indignado, indignada. O maior problema nesses dias são de homens e mulheres de Deus que não estão conseguindo ver a mão poderosa do Senhor. Pequenas coisas, um testemunho de manhã, um testemunho agora à noite. E eu, como líder da igreja, eu disse para Deus: Senhor, entendi. Só o fato de você estar aqui hoje significa que o Espírito Santo continua investindo em você, na sua casa, na sua família, mesmo diante das suas indignações. Esse é o tempo de louvarmos a Deus. Pastor, o meu casamento não está da forma que eu gostaria. Mas você está casado ainda aí? Você está casada ainda? Você tem alguém? Há muitos anos atrás, uma pessoa me procurou, e uma esposa, ela tinha todos os motivos do mundo, e ela disse: Alexandre, a situação está assim, está assim, está assim. Ele faz isso, faz aquilo outro. Está doendo muito, está difícil.
Eu vou me separar. Eu disse: não faça isso. Eu vou me separar. A Bíblia me dá direito para isso. E aí, quando uso a Bíblia, eu tenho um quê para falar? Passado um período de não muito tempo, pessoas indignadas podem tomar decisões erradas, irmãos. Passado um período de não muito tempo, essa pessoa vem, me procura e diz: Alexandre, eu descobri uma coisa. Eu mandei ele embora, ele foi, e agora eu descobri que ele já está com uma outra pessoa. E essa pessoa me procura e vira e diz o seguinte: olha, eu descobri uma coisa. Eu disse: o que você descobriu? Estava muito ruim sem ele, mas estava muito ruim com ele, mas está péssimo sem ele. Todas as vezes que eu olho para minha cama e eu percebo um ambiente vazio, eu digo para Deus: Senhor, se eu tivesse tido sabedoria com todos os problemas que meu marido estava dentro da minha casa, eu quero te dizer, é muito melhor tratar o teu problema dentro da tua casa do que precisar que o indignado saia para resolver esse problema lá fora. O indignado só saiu porque aqueles que estavam do lado de dentro não entendiam, desculpa a minha voz, não entendiam a sua perspectiva, não compreendiam os seus anseios e desejos mais profundos do seu coração. Família, sejam cúmplices uns dos outros. Marido, seja cúmplice da sua esposa. Esposa, seja cúmplice do seu marido. Porque você pode estar convivendo com alguém extremamente indignado ao ponto de tomar uma decisão. Vai dar tudo errado lá na frente, mas haverão consequências até essa volta. Muitos anos atrás, como eu detestei, eu odiei uma palavra liberada por uma hoje das nossas pastoras, que não era nossa pastora, era apenas uma amiga. Minha esposa me para, e nós estávamos separados há muitos anos atrás, e ela diz: olha, eu recebi uma profecia. E eu, curioso, antes não tivesse perguntado, disse: qual é a profecia? E ela virou e disse assim: que você vai voltar para casa, mas vai voltar todo quebrado. Aí, Márcio, como eu lidava com o automóvel, tinha a minha oficina. O que eu imaginei? Um acidente. Eu confesso dizer que depois daquele dia eu passei a dirigir com muito mais cautela, com muito medo. E como eu, conhecedor da palavra, mas indignado, como eu disse: quem te falou isso? Foi a fulana. Falei: hoje é minha pastora aqui, irmãos, que eu amo. Hoje nós somos vizinhos. Resumo da história: voltei para casa, de que jeito? Todo quebrado na alma. Se alguns problemas forem resolvidos dentro de casa, o indignado não precisa sair. Se alguns problemas eles forem resolvidos hoje, amanhã é um outro dia, e as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, elas virão sobre vocês e se renovarão a cada manhã. Dentro da casa do Pai tem misericórdia. Fora da casa do Pai, você vai viver na dispensação de Deus. Não tira ele, não tira ela, não joga para fora, não isola. Ame, 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 ame-o, ame-a, ame-o, ame-a. Haja o que houver, ame.
Se é para Jesus, pode bater palmas. Versículo 16. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Agora eu não tenho mais ninguém nos seus porcos. Por favor, amados. Quem nunca se indignou um dia? E quem nunca esteve sujeito a tomar uma decisão tão drástica? De consequências talvez irreparadoras. Só que hoje o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça te trouxe aqui para dizer a você: eu não vou te dar nada novo, eu só vou manifestar algo que já está dentro de você, que está pronto. Ele só tem as alfarrobas, as vargens que os porcos comiam. Aí ele começa a lembrar de algumas coisas. Versículo seguinte, ele começa a lembrar de algumas coisas. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele começa a lembrar de que ele nunca mexeu com porcos antes, cara. Ele começa a se ver no meio de uma degradação. Ele começa a dizer: eu não tenho costume disso. Não ponha para fora, ame. Não exclua, inclua. Não cobre perfeição, uma vez que você também não é. Quando as luzes se apagam, os holofotes se apagam, quem de fato você é? Para cobrar de alguém que agora exterioriza uma indignação, que de repente você já convive com ela e tem medo de colocar para fora. No ambiente da imundície, estou terminando. Deixa eu me colocar no lugar dele. Eu começo a pensar. Há um versículo 18. Eu começo a pensar nesse ambiente. Cadê o meu plano? Cadê aquilo que eu planejei? O Senhor está falando a respeito de algumas coisas que você planejou que deu errado, de passos que você deu e que não deram certo, de hoje olhar para si mesmo e se ver tão longe. Tem alguém próximo de você? Porque às vezes os níveis de indignação ou de indignações, no plural, no singular, são diferenciados. Eu tenho a minha e você tem a sua.
Deixa eu repetir de novo. O nível é diferente, o meu e o seu. De repente você tem a sua e eu tenho a minha. Mas que não deixamos de ser pessoas indignadas. E aí o versículo 18, no meio daqueles porcos, das alfarrobas, das vargens, ele diz o seguinte: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Sabe, irmãos, o Espírito me pega nesse altar para virar para algumas pessoas que vieram hoje, porque essa mensagem não é simplesmente para um filho pródigo, sabe? Alguém que está lá do lado de fora e hoje veio assistir um culto, também é para você, mas é para tratar pequenas indignações que muitas das vezes impede o agir de Deus na completude, na plenitude. Pequenas indignações que têm te machucado, sabe? Que tem te remoído por dentro. Só você e Deus sabe o que você tem sentido nesses dias. Ó homem indignado, ó mulher indignada, tu tem sofrido calada, tu não pode expor. E às vezes você tem um título, e quando você tem esse título, então parece que o título tem que ficar acima das minhas dores. Eu vou lá, me visto e escondo o que está por dentro. Eu ponho uma blusa porque eu acho que a blusa é capaz de esconder o que está na minha alma. Eu ponho um blazer porque acho que o blazer é capaz de esconder o que eu estou sentindo dentro de mim. Mas hoje é um Espírito que te conhece, homem indignado, mulher indignada, um Espírito que diz: não tenha vergonha não, Deus tem algo para você, tem um caminho de volta. Ele está dizendo: nem tudo está perdido, tem um caminho de volta. Vai doer, mas tem um caminho de volta. Não vai ser fácil, mas tem um caminho de volta. Deus está te chamando para que você volte. Vão ser dias cansativos de retorno, mas tem um Pai te aguardando, tem um Pai te esperando. Então Deus está pegando a tua indignação hoje, está dizendo: ninguém te entende, ninguém te compreende, mas eu, Senhor, através do meu servo, eu quero dizer que eu te entendo. Eu sinto a tua dor. Levantar-me-ei, 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 irei ter com meu Pai. Eu já não durmo mais, eu tenho fome, eu tenho sede. Versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Leia de novo, leia. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Leia como se fosse você mesmo, Márcia, nesse próprio texto. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Porque quando eu leio um texto que é para alguém, é lindo. Quando eu leio um texto que a reflexão dele me traz questionamentos internos, isso começa a mexer comigo, no meu íntimo, na minha alma, sabe? Quem nunca levantou a mão e disse: Senhor, já não suporto mais, se necessário for, Deus, leva a minha vida. Para que viver desse jeito? Com o nível de sofrimento que eu tenho sentido, já não sou digno de ser chamado teu filho.
Eu já comi das alfarrobas que os porcos comiam. Mas quando ele declara isso, ele desce mais fundo ainda. Ele vai numa profundidade. Hoje Deus está falando com a totalidade da igreja. Está falando com você que está na tua casa. Está dizendo para você que tem um nível aí dentro de você de indignação. De luta pessoal, de luta interna. De algumas coisas que, deixa eu repetir, só você e Deus conhecem. Tu guerreia, tu luta, tu ora, tu busca, mas há uma indignação. Há um filho indignado, e é muito comum que filhos indignados saiam da casa do pai, se distanciem da casa do pai. Versículo de número 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Tentando imaginar o pensamento desse filho indignado. Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu fiz, o meu pai ainda me espera. Tem sentimentos aí dentro do coração de um filho indignado, que o pai quer tratar essa noite. Depois de tudo que eu fiz com ele, ele ainda está me esperando. O Espírito vira para a igreja e diz assim: resolva os problemas dentro de casa. Porque de um outro lado tem um coração tão indignado que você não tem noção das decisões que ele pode tomar. E o pior choro não é o do arrependimento, é o do remorso. Mas se porventura ele saiu, tem um pai. Vem cá, pastor Carlos. Vem pelo meio, por favor. Tem um pai. Que se compadece de todo filho indignado.
que avista de longe e que percebe nele que ele não precisa de muita coisa. Ele tem algumas coisas para falar. Ele vai dizer: pai, pequei contra o céu. Mas o pai não quer ouvir isso agora. À medida que esse filho vem caminhando, o pai vai analisando ele. E esse pai percebe que para que ele recupere as forças antes do anel no dedo, das sandálias nos pés, das vestes novas e um novilho que vai ser matado, para que haja uma festa, ele só precisa de um abraço. Pois o Espírito Santo manda eu te dizer: separei esse culto para te dar o abraço que tu precisa. Preparei essa palavra para que você recebesse o abraço. Então, o abraço que eu vou te dar é o abraço de um pai que olha para ti e que percebe que às vezes não é vergonhoso as nossas indignações, porque você tem a sua como pastor, eu tenho as minhas. Então você não é maior que eu, nem eu maior que você, ou você menor que eu, ou vice-versa. Não. Aqui entre dois pastores há o reconhecimento de que a gente se indigna sim. Mas de um pai que vira no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Leia 29 de novo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Leia de novo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Leia de novo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O que mais Deus quer dar hoje é descanso para a tua alma. Glória a Deus, aleluia. Versículo 30, para a gente terminar. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repita comigo: não é por merecimento, é pela graça. Pela graça sois salvo. A pergunta é: só tem 2 filhos que reconheceram que em determinados momentos se indignam? Ou nós temos mais filhos aqui entre nós? De repente se indigna na casa do pai, não sai, mas se indigna. Está dentro, sai para o seu carro.
quero chamar Osiel. Se há mais filhos, no nível de simplicidade, humildade, de dizer: pastor, eu já me encontrei indignado, eu já me vi assim. Eu acho que é uma ministração para a igreja toda, mas se não for o teu caso, mas se for o teu caso, por favor, não me deixe de pé sozinho aqui não. Fique de pé também no seu lugar. Isso. Isso. Pai querido e Pai amado, essa noite, Senhor, nós colocamos o nosso coração nas Tuas mãos. Porque essa indignação, Senhor, esse sentimento que talvez nos consumia até o dia de hoje, ele veio de um fruto de, às vezes, da frustração, da decepção, daquilo que almejamos e não conseguimos, daquilo que às vezes lutamos e não conseguimos conquistar. Mas às vezes, Senhor, nos gastamos as nossas vidas nos preocupando com aquilo que não temos e esquecemos daquilo que já temos. Pai, hoje que caia por terra toda a frustração e toda a indignação em nome de Jesus, e que nós possamos perceber aquilo que já temos, aquilo que já há dentro de nós. Oh Deus, aquilo que, como já foi ministrado, aquilo que já existe, aquilo que já está pronto dentro de nós. Oh Deus, e hoje é uma palavra que precisa ser liberada, ativa dentro de nós aquilo que já está pronto. Oh Deus, que a chama possa acender novamente. Oh Deus, que a decepção ela possa dar lugar, meu Pai, ao fogo que arde por Ti, em nome de Jesus. Oh Deus, então tudo aquilo que não provém de Ti hoje está caindo por terra. É a decepção, é a frustração, não importa. Hoje, meu Pai, em nome de Jesus, a nossa geração se levanta, oh Deus, com a certeza de que hoje o dia vai ser melhor do que o ontem. Oh Deus, amanhã vai ser melhor do que hoje, e nós cremos, meu Pai, que o Senhor está com cada um de nós, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti. Essa indignação, essa frustração não é porque nós desconfiamos de Ti, não, meu Pai, é porque nós almejamos em homens aquilo que deveríamos ter almejado em Ti. Construímos em homens aquilo que éramos para termos construído em Ti, porque Tu és a nossa fundação, Tu és, meu Pai, a nossa rocha, o nosso porto seguro. Oh Deus, toma, Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus.